É a vocês, pastores, pregadores, ministros da palavra, que se autodenominam profetas e servos do Senhor, que estão fazendo da igreja do Senhor, da casa do Senhor, uma verdadeira rede de supermercado, onde o Deus Todo-Poderoso é o dono, é um grande negociante. É a vocês que sem autoridade alguma sobem nos púlpitos e sem autoridade e sem unção alguma falam de Deus como se Deus os tivesse comissionado para fazerem tais coisas. Usam o nome de Deus sem autoridade alguma. É a vocês que o Deus Todo-Poderoso tem uma palavra agora e neste momento. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dorme. Versículo de número 3. Por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. É vocês mesmos que, em nome de um falso amor, em nome de uma falsa compreensão e de uma falsa esperança, fazem com que a casa do Senhor, com que o Deus da Bíblia, com que o Deus Todo-Poderoso fosse aquele que tudo faz depois que vocês determinam, como se ele fosse o Senhor que estivesse a serviço de vocês, que são e deveriam ser seus servos. O servo, eu quero dizer para vocês, serve ao Senhor. Não é o Senhor que serve o servo. Vocês estão caminhando, e como diz esse texto que li, levando inúmeras pessoas e ovelhas que não te pertencem, num caminho errado, num caminho largo. E este caminho largo vai desembocar no inferno, porque vocês não têm aliança e muito menos um grande e poderoso pacto com Deus. Se é que algum dia vocês tiveram, hoje vocês quebraram esta aliança, vocês quebraram este pacto, e é para vocês que o escritor da carta aos Hebreus diz, no capítulo 6, a partir do versículo 4, o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram outra vez, sejam renovados outra vez para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha. Versículo 7. Porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Vocês são essa terra. Vocês estão debaixo de maldição. Vocês estão, sim, oferecendo uma bênção que vocês não têm. Vocês estão dando uma esperança onde não existe. Vocês se agarram nesta terra e vivem segundo os prazeres da carne. Vocês se enquadram naquilo que o apóstolo Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Vocês são obreiros do ventre, falsos apóstolos. Vocês se transfiguram em falsos apóstolos do Senhor. Mas
como está o texto inicial que li, o juízo sobre vocês não tarda. Entendam vocês uma coisa, a taça da misericórdia de Deus é muito grande. O Senhor verdadeiramente é um Deus de misericórdia, mas Ele é também de juízo e de justiça, conforme nos narra o Salmo 97 e 89, pois a base do seu trono é juízo e justiça. E como nos fala Jeremias 9, 23 e 24, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço, veja bem, beneficência, juízo e justiça sobre a terra. Por quê? Porque dessas coisas me agrado. Vocês que dizem ser ministros da palavra, não têm cultura bíblica. Vocês não conhecem a palavra. Vocês não conhecem muito menos o Senhor da palavra, o eterno e poderoso Deus, o único e verdadeiro Deus. A vocês, Jesus dá a mesma repreensão que deu aos saduceus. Em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês não conhecem o que está em Mateus 6, a partir do versículo 19, quando o Senhor nos diz claramente que para não ajuntar tesouros na terra, mas para ajuntar tesouros nos céus, quando no versículo 24 ele nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, e é o que vocês estão querendo fazer, servir a Deus usando as coisas do mundo. Vocês são, sim, grandes empresários, mas eu quero dizer para vocês que no reino dos céus, que na igreja do Senhor não existem empresários, existem servos. E servos que, assim como está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, depois de fazer todas as coisas, é necessário que ainda se diga: somos servos inúteis, somente fizemos aquilo que deveríamos fazer. O verdadeiro evangelho não é isso que vocês estão pregando. É isso que vocês estão ensinando, não procede da cruz, não procede de Deus, não procede da santa palavra de Deus. Vocês se esqueceram de 1 Coríntios 10, 31? Quando diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vocês se esqueceram de Romanos 14, 17, quando diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vocês estão presos tão somente para esta vida, para as riquezas desta vida, para as coisas desta vida. E o Senhor Deus Todo-Poderoso nos manda ter o coração, os olhos e a mente voltadas para as coisas do alto, para as coisas e as realidades eternas, não para aqui. Vocês estão invertendo toda a realidade do Deus Todo-Poderoso e ensinando o errado como certo. E isso não fica e não passa em vão, diante da presença e do poder do Deus Todo-Poderoso. Como está em Ageu: Deus é lento em se irar, mas não tem o culpado por inocente. Vocês estão aumentando a cada dia a sua culpa e o peso da mão de Deus sobre vocês. Não pense que isso passará em vão, porque não passará. E assim como isso que eu vos falo agora, se eu não cumprir, sobre mim também cairá a ira de Deus. Por isso vocês que escutam, vocês que agora têm a coragem e ainda não desligaram a internet, vocês que ainda não desligaram ainda, então até agora escutando e me vendo, saibam vocês que se vocês não voltarem, não refizerem e clamarem pela misericórdia de Deus e mudarem toda a sua vida, vocês irão para o inferno. Não importa se são pastores, não importa se são bispos, não importa se tem um grande ministério, não importa se tem uma grande denominação, se existe uma multidão de pessoas com vocês.
Vocês irão e ainda pagarão por esses que vocês estão enganando. Não brinquem com Deus Todo-Poderoso. Com Deus Todo-Poderoso, com Deus da Bíblia, não se brinca. Vocês não têm o direito, se um dia vocês de fato foram e se consagrar ao Senhor, vocês hoje estão fora da aliança. Vocês estão fora daquilo tudo que o Senhor Deus Todo-Poderoso quer dar a seu povo. Veja o que nos diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, nesses tempos agora, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vou repetir o final. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Não sou eu que falo, é o Deus Todo-Poderoso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vocês se enquadram literalmente naquela enorme lista que o Espírito Santo deu a Paulo quando ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, quando ele fala sobre o caráter de inúmeras pessoas que existiriam agora, no tempo do fim. Capítulo 3, versículo 1. Sai, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E o conselho que ele dá a Timóteo? Destes, afasta-te. Destes, afasta-te. Entendam, vocês estão negando ao Senhor. Vocês estão falsificando o ministério. Ou vocês não se lembram do que o Senhor disse quando enviou os apóstolos em Mateus 10, do versículo 6 ao 8. E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Agora, de graça recebeste, de graça dai. É Jesus falando. Coloque-se na posição, você que me ouve. Coloque-se na posição e restaure, se ainda for possível, e sai dessa apostasia sua. Porque você e não só está entristecendo o Espírito Santo, como também apagando ele em sua vida. Você está sendo responsável por todos aqueles que na tua igreja vão. E o sangue deles, como eu já disse, será pedido das tuas mãos. Isso eu falo em nome de Jesus Cristo, para a glória daquele único e eterno Deus, o Deus de Israel.